A chamada medida provisória da liberdade econômica é uma norma que, segundo o Planalto, estabelece regras gerais para garantir a livre iniciativa de negócios no país, de forma desburocratizada. Em pronunciamento em rede nacional de rádio e TV, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a medida. Durante cerca de 2 minutos, o presidente listou as principais mudanças propostas pela medida, que tem como finalidade estabelecer principalmente garantias de livre mercado. É uma iniciativa do nosso Ministério da Economia, que restringe o papel do Estado no controle e na fiscalização da atividade econômica. Está concretizada em direitos considerados essenciais ao crescimento do país, dos quais destaco: desenvolver atividade econômica de baixo risco para o sustento próprio da sua família, produzir, empregar e gerar renda, assegurada a liberdade para o desenvolvimento econômico, não ter restringida por qualquer autoridade sua liberdade em definir o preço de produtos e de serviços, receber tratamento igualitário de órgãos e de entidades da administração pública. Os principais pontos são: digitalização. Todos os papéis poderão ser digitalizados e depois descartados. Menos licenças. Retira qualquer tipo de licença, incluindo alvará de funcionamento, sanitário e ambiental para atividades de baixo risco, independentemente do tamanho da empresa. Alteração judicial. Contratos empresariais não poderão ser alterados judicialmente, incluindo sobre normas de ordem pública. Horários. Limita as opções pelas quais o poder público e os sindicatos podem restringir horários de funcionamento do comércio, serviço e indústria. O horário só poderá ser limitado para observar o sossego público. Sem abuso. Cria o abuso regulatório, situação em que o regulador passa dos limites permitidos pela lei para prejudicar o cidadão. Fase de testes. Nenhuma licença poderá ser exigida enquanto a empresa estiver testando, desenvolvendo ou implementando um produto ou serviço que não tenha riscos elevados. Bolsa de Valores. Reduz as regras para pequenas e médias empresas abrirem capital na bolsa. Prazo. Todo pedido de licença ou alvará terá que ter um tempo máximo, que, quando transcorrido, significará aprovação pelo silêncio. O Ministério da Economia divulgou uma apresentação sobre o MP. Nele, como era e como será cada norma em um exemplo. Quando fala da liberdade de horário e dia para gerar emprego e renda, o governo diz que restrições excessivas sem motivação impediam novos empreendimentos que podiam gerar empregos e renda, especialmente para pequenos negócios. Passam a ser justificadas. Caso contrário, a regra é a flexibilidade para melhor atender o consumidor. Segundo o presidente, o problema é que cada município tem seus próprios critérios de avaliação e, normalmente, o processo se torna demorado. A ideia do governo é que a empresa já nasça com o alvará de funcionamento concedido e os órgãos reguladores de cada cidade façam suas fiscalizações nos estabelecimentos. O secretário de Desenvolvimento de Cachoeira do Sul, Ronaldo Toné, garante que a medida provisória da liberdade econômica é bem-vinda. Eu quero deixar claro aqui a minha posição pró-desregulamentação, desburocratização. Então, não quero ser reativo, não quero ficar reagindo a algo que não está bem esclarecido. Mas o Estado, a organização social, como ela foi criada ao longo da história, ela foi criada justamente para regular os deveres e direitos das pessoas, para que houvesse menos conflito, menos problema. Então, o ente público entra no viés de harmonizar as relações entre as pessoas. As pessoas são o objetivo principal. Agora, se eu permito, por exemplo, e vou insistir, em área residencial, que as pessoas, de repente, comecem a colocar indústrias ali e desvirtuo essa característica, eu estou lesando um direito e uma expectativa das pessoas que queriam morar naquele ambiente, naquele bairro, porque ele era exclusivamente residencial.
sem movimentação de caminhões trazendo e levando mercadorias, sem pessoas, que seriam os trabalhadores dessas empresas, indo e vindo. Quer dizer, isso cria, evidentemente, algum tipo de transtorno. Nós não podemos demonizar a medida provisória, porque ela vem com um bom espírito, mas ela não é de fácil aplicação, na minha opinião. Ela vai mudar a relação dos empreendedores com o município vai ter que se reinventar nesse processo e, num primeiro momento, como aconteceram em outras mudanças assim tão radicais, haverá, na minha opinião, um certo abuso e depois a própria sociedade vai pedir que haja uma regulação. Essa medida provisória praticamente acaba com o informal, acaba com a atividade que era chamada de clandestina ou irregular. Se a pessoa se cadastrar na Receita Federal e conseguir o seu CNPJ, o resto tudo lhe é permitido, pelo que eu entendi. É bom, é ruim, o tempo vai dizer.